Pegou o microfone, tá aí? Ah, não, tá aí. Sentam tão espaçados, vocês detestam o calor humano, né? Senta juntinho, gente. Eu vou voltar para a sala pequena, hein? Não, não, não. Eu sou carente, eu gosto de todo mundo pertinho de mim. Ah, o problema é o ar? Não tem problema não. Sabe o que eu vou fazer a aula que vem? Eu vou desligar esse e vou botar os outros com 17 graus. Eu quero ver se vai sentar alguma. Quem me ensinou isso foi a Lucila. Ela falou, Dê, faz assim, ninguém senta lá atrás. Juntinho, né? Porque aí eu desço aqui, falo com vocês. Mas Na a gente sala vai mudar de menor é sala. assim, né? Fica todo mundo juntinho. A sala vai ficar pronta e a gente vai ficar bem. Porque aí a gente vai estar ali junto. Porque o ideal é que vocês conversem, que vocês falem dos problemas para a gente trocar. Porque senão eu trago som, ensinamento, fica... Já desligamos ali, ó. Né? Desligou. Tia Kelly, não vai embora. Ontem eu te procurei e não te encontrei. Vocês não sabem o calor que está lá fora. O calor. Tá bom? O ar tá bom? Eu vou pedir para ligar o lá de trás, que aí ele deixa a sala climatizada, mas não fica em cima. Aí, Oliviane, você liga o daí de trás... Que aí a sala, aí daqui a pouco vai chegar, mas não fica em cima, né? Vou fazer o evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos. Deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia de uma ação boa que uma ação boa proporciona, conservais-os eis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a bondade, a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Aqui não nos faltam exemplos, é verdade. Nossos mentores se dedicaram ao bem durante muitas existências, né? Só ao bem. A Joana conta que quando ela estava dentro do convento, às vezes, ela fazia atendimento fraterno dia e noite e madrugada. Porque era muito difícil, as pessoas não iam para o convento porque resolviam escolher a Deus.
mas porque a família obrigava, porque elas tinham que fugir de um casamento que elas não queriam, ou porque a família, por causa da herança, colocava ela lá para ficar com a herança, ou por várias situações. E aquelas pessoas ficavam lá enclausuradas, sofrendo, e a Joana ouvindo, ouvindo, ouvindo. Dedicou a vida toda ao amor e traz a gente aqui pedindo para que a gente ame, ame, ame. Em alguns conflitos, e olha que a gente tem muitos conflitos dentro de todas as casas espíritas, relacionamentos profissionais, relacionamentos pessoais, né, familiares. Tem uma frase, quase que uma palavra, que eu comecei a ouvir recorrente, e eu sabia que era dela. Ame sua irmã, ame seu irmão, ame sua irmã. Irmã no sentido de qualquer pessoa que eu estava me relacionando. E eu comecei a entender o que ela queria. Não importa o que a gente sofre, não importa o quanto a gente for injustiçado, não importa, o nosso coração tem sempre que estar doando. Isso é receber. Porque o que a gente recebe quando a gente doa amor é absurdo. E vocês podem perceber que toda vez que vocês estão fazendo ao contrário, a gente entra em conflito. O conflito, ele vem e se instala. E até que você resolva aquela situação, ele não vai embora. Então a gente não tem que esperar ninguém mudar. A gente é que tem que fazer o movimento. Sabe? Dizem pra gente não engolir sapo. Ah, tem que engolir sim. Né? A gente pode chegar lá do outro lado e gritar, mas a gente tem que engolir às vezes, né? Para depois poder conversar, e aí sim você coloca para fora, depois que estiver equilibrado, depois que já chegou num outro trabalho interior, aí você pode ir lá e falar, e deve, né? Para as coisas não se perderem. Mas esse amor, para mim, é a maior caridade. O amor que a gente está direcionando a todos os que chegarem perto da gente, o tempo todo. Quando eu não faço isso, eu tenho me cobrado muito. Cadê a sua paciência, a sua tolerância? Cadê o amor pelo seu irmão? E olha que nego tentando me tirar do sério, hein? E antes eu ainda perdi, agora está mais difícil. Ó, tem que rebolar bastante para me tirar do sério. Mas por quê? Porque ela vem falar no nosso ouvido e você tem que entender. Não tem mais chance. É agora a nossa hora. Aí a gente está aqui recebendo instrução, ou estudando, ouvindo, recebe paz, recebe isso, recebe aquilo. A gente que recebeu é a gente que vai ser cobrado. Não é quem não é cobrado, não. Quem não está aqui, para ele vai ser cobrado menos, por incrível que pareça, mesmo que esteja mais errado do que a gente. Porque a gente já está no nível de consciência. O outro, às vezes, não. Né? Então, a caridade, a mão estendida, esse trabalho todo, né? Vem para o Seara, vem para cá, vem para ali, isso é exercício. Exercício diário que a gente precisa fazer até que a gente consiga entender. Porque a caridade não pode julgar o outro que chega perto de você. De jeito nenhum. O outro está em sofrimento, está em desequilíbrio muitas vezes, e o teu olhar tem que ser de amor. Julgamento, de jeito nenhum. Aí eu estou dando aula aqui em cima do Evangelho. Senhor, a Ti nos voltamos com o coração aberto e cheio de paz, pois estamos num ambiente que é preparado para isso, para que a gente serene a mente, o coração, estejamos prontos para receber os ensinamentos que vêm dos nossos irmãos maiores, que vem do Mestre, que vem da nossa veneranda, a quem agradecemos e agradecemos muito por este curso de autocura, onde todos aprendemos juntos a desenvolver todas as forças que no momento adormecem, mas que podem ser acordadas com muito amor, porque são passíveis de crescimento intenso, crescimento que não para jamais.
Assim, Senhor, te pedimos, ensina-nos a amar a nós mesmos, ao próximo, como a ti mesmo. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus. Quer que eu passe para você? Não vou saber. Porque eu fui estudar para outra aula, não estudei para essa. Boa tarde, pessoal. A Denise já começou belamente a nossa aula de hoje. Ai, porque a nossa aula... Deixa eu ver se está... Tá. Olha o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é Espiritismo. E alguns enxertos... Sim, cara. Oi? Desligaram porque estava todo mundo reclamando de frio, todo mundo fugindo. E aí a gente desligou aqui na frente. Mas, não sei, de repente pode ligar o do meio, só desligar aqui. Ok, pessoal. A gente conversa sobre o ar depois. Eu vou ligar bem alto. Bem 25, temperatura só alta, para dar né? uma refrescada e Tá não aí gelar a o gente. controle está contigo? Está aqui. Vamos. Ah, tá 17, gente. Fala sério. Espera aí. Vamos equilibrar, né? Vamos todos nós... Ai. Olha só, eu não sei nem ligar. Nem se mexeu. Mexi em todos os botões. Não é esse? É que às vezes tem que ficar muito Vamos embaixo. deixar ela começar a aula e a Oliviane ela resolve isso. Talvez tenha que ficar bem embaixo. A Oliviane está vindo, está vindo. Então, voltando, pessoal. Nosso tema de hoje, vamos falar de espiritismo e de algumas outras coisas que fazem parte do espiritismo, porque a gente já sabe que nada está separado de nada, não é? Nosso estudo foi baseado em 3 livros de Joana, Entrega-te a Deus, na página que fala da religião cósmica do amor, no Ilumina-te, Cegueira Espiritual, e Rejubila-te em Deus, a psicologia da oração. Porque, às vezes, no final, a gente quer saber muito onde foi que a gente baseou nosso curso, nossa aula de hoje, né? Então, já está aí a informação para vocês. Toda crença religiosa que se firma no amor é digna de respeito e carinho. O objetivo essencial da fé religiosa é dignificar a criatura humana. Embora nosso tema central seja espiritismo, nós, espíritas, estudamos e trabalhamos para que não haja nenhum tipo de sectarismo, não é verdade? E para reconhecer que qualquer religião que fale de amor e que torne a criatura um ser humano melhor, ela é boa. Ela vai fazer por você aquilo que o Espiritismo faz ou qualquer outra tradição religiosa pode fazer. Se ela tiver como foco o amor, é isso que a gente precisa. Também foi por isso que eu falei que a Denise iniciou brilhantemente, belamente, o nosso encontro de hoje, porque ela começou falando de amor. Será que no futuro nós teremos tantas divisões religiosas? Será que no futuro nós estaremos ainda tão separados? A separação só existe na mente humana. De fato, não há separação em nada. Tudo está ligado a tudo. Nós criamos as fronteiras. E por causa disso é que nós ainda estamos separados uns dos outros. Porque a nossa mente faz com que a gente esteja separado. Porque com que a gente entenda equivocadamente que o que o outro faz, se não é da minha cartilha, está errado. Esse é um engano, é um equívoco que a gente precisa deixar de lado de uma vez por todas. Precisamos ter respeito pelo outro. Amor pressupõe respeito. Então, no futuro, nós teremos uma religião cósmica, que é a religião do amor. Não importa onde se esteja,
Se o amor estiver dentro do nosso coração, isso é que é importante. É isso que Joana fala para nós, porque os 3 livros de hoje são de Joana. O mergulho na matéria quase sempre promove o esquecimento dos compromissos assumidos na espiritualidade. A neblina carnal, predominância da matéria, dificulta o discernimento a respeito da finalidade da reencarnação. O que a Joana está dizendo para a gente? Que antes da gente reencarnar, a gente já sabe muita coisa do que precisa fazer quando chegar por aqui. E aí, quando a gente chega, a gente fica assim, tontinho, né? A gente fica inebriado, embevecido por tudo que o mundo da matéria traz e oferece para a gente. E esquece das outras coisas. Esquece do compromisso, porque, moçada, nós que estamos aqui, a gente não pode se iludir. Nós assumimos compromissos antes da reencarnação. Nós não estamos mais na fase da reencarnação compulsória. A gente já virou essa página. Nós programamos essa vida. Nós programamos, junto com os amigos espirituais, com os nossos benfeitores, o que iríamos fazer dessa existência. Só que quando a gente vem por aqui, entra, beleza, mundão, não acaba não, que é isso mesmo que eu quero. E aí, em algum momento, a gente diz, opa, tem alguma coisa que não está batendo, tem alguma peça, ou às vezes muitas peças, do quebra-cabeça que não dão encaixe. E aí a gente começa com as nossas buscas para entender melhor o que acontece. A carne faz com que a gente esqueça esses compromissos e esqueça qual é o objetivo maior da reencarnação. Por que é que a gente reencarna, moçada? Isso parece que está assim no DNA do espírita, de quem vem no espírita. A gente reencarna para quê? Para evoluir. Todo mundo responde rapidinho, não é? O que mais? Para evoluir é uma... A gente já sabe de cor. Sai sem nem pensar. Para quê? Para aprender a não errar mais. É bom. Ou errar menos, acertar mais, né, Carmen? Os mesmos, se a gente já conseguir não cometer os mesmos, já tudo deu de bom. Um passo grande. Quer fazer algum comentário? E a gente não pode, a gente vai ter que entrar no nosso DNA uma outra coisa, pessoal. A gente renasce para aprendermos quem somos, a ampliar a consciência. Isso é evolução, em outras palavras. Mas é porque nós estamos falando de autocura, não é de autoconhecimento. Então, quando a gente fala do espiritismo da evolução, a gente não pode abrir mão dessa busca, que é a busca do autoconhecimento, que é a busca dessa consciência para entendermos quem somos. Quer ver que eu vou perguntar? O que ela falou ali? Que a gente reencarna para aprender quem nós somos, foi isso? Vocês lembram da aula passada? Já esqueceram, né? A aula passada é quase, estava falando para a Betinha, quase terapia da vida passada. Ninguém lembra mais. A gente acaba sendo reprovado mesmo. Você está brincando? Vai passar de ano, não. Denise. É isso que eles chamam de... Ai, meu Deus do céu. Vou ficar quietinha. Então tá. Combinado. A psique, o ego, persona. O que é persona? As nossas máscaras. Né? E a gente nasce o quê? Sempre com a mesma persona? Sempre com uma persona diferente, né? Uma identidade diferente, desenvolvendo questões diferentes e desapegando de quem nós somos. Eu falei dos puros de coração, né? Não falei? Bem-aventurados os puros de coração? Não deu tempo. Bem-aventurados. Eu falei do... Não, sabe, eu falei, levei uma bronca enquanto eu estava falando. Lembra que eu falei assim? Bem-aventurados os humildes. E na hora que eu falei, mas eu estava num raciocínio tão linear que se eu parasse, ia dar zica. Quando eu falei isso, eu levei uma bronca. Não existe bem-aventurados os humildes. Quer dizer, existe a ideia, né, que são os pobres de espírito, né?
Mas estava indo, e aí eu fui deixando, falei, se eu for parar para explicar a bem-aventurança, já era. Mas aí, vamos fazer uma correção, né? Que agora dá tempo de... Então, os bem-aventurados os pobres de espíritos. O que são esses pobres de espírito, né? É quando a gente está desapegando dessa matéria, quando a gente está desapegando das coisas da terra, quando a gente está pegando de todas essas situações do qual a gente deixa vir nas nossas entranhas, né? De tudo aquilo que a gente acha ali, que é nosso, disso, daquilo. E aí a gente começa a se humildar diante das coisas, né? Quando você chega no bem-aventurados puros de coração, que para mim é a última bem-aventurança, é o nível de elevação maior que a gente pode chegar, você desapega de você mesmo. Por isso você se torna puro de coração. E aí, se desapegar de você mesmo, e esse exercício você tem que fazer toda a encarnação, deixar de ser aquele personagem, aquela pessoa, nasce com outro nome, numa outra família, numa outra identidade, fazendo outras coisas, aí desencarna, aprende a deixar de ser, a ser outra coisa. E isso é o tempo todo, o tempo todo. E morte e renascimento, a gente já falou isso, acontece durante a vida toda, não é? A gente faz, morre a filha, nasce a esposa, morre a esposa, nasce a mãe, morre a mãe, né? Não é o tempo todo? Então, esses papéis de morte e renascimento são o tempo inteiro, para a gente aprender a desapegar. E desapegar de quem a gente acha que é muito difícil. A gente briga o tempo todo por causa disso. E desapegar é muito difícil. Desapegar do ego, desse eu, da persona, desapegar, deixar. Sabe o que isso significa? O que a gente acha que é, né? É desapegar de qualquer coisa que vem em torno da gente para nos ofender e não vai ofender. É desapegar de qualquer situação que vem para nos desestruturar e a gente vai continuar estruturado. Porque aí a gente é forte. Aí sim a gente é forte. E esse pode ser um grande desafio na vida da gente. Porque como nós somos muito autocentrados, nós somos muito voltados para nós mesmos. O mundo, por mais a gente vem e aprende, mas o mundo continua girando em torno de nós mesmos. Então, esse é um aprendizado que leva tempo. A gente entra e sai da vida, muitas vezes, até que se consiga, pelo menos, entender essa necessidade. Porque nós, olha como a gente funciona por modelos mentais, por crenças, por valores, por aquilo que nos movimenta, aquilo que faz com que a gente reaja ou haja em alguma situação, são as nossas crenças mais profundas, que muitas vezes a gente nem sabe que tem. E até que a gente consiga entender que ainda isso pode ser transformado, porque isso absolutamente ainda não é quem somos, é um nível de abstração que a gente vai estudando, lendo, conversando, faz um curso num ano, outro curso no outro, repete o curso das 17 horas e vamos conversando. Ainda assim, quando a gente sai lá fora do portão azul, a sensação que se tem, mas, puxa, será que eu não aprendi nada? Porque a gente imediatamente, já perceberam isso? Esquece. Imediatamente a gente esquece tudo que a gente passou uma tarde inteira conversando, para ver como é forte isso. Para ver como uma crença que às vezes a gente traz atavicamente, pode ser tão forte que ela domina completamente o nosso comportamento e a forma como a gente não só age, como reage. Não é verdade? A fé, ela pode fazer com que a gente vá em frente. Que fé tem a ver com vontade, tem a ver com fidelidade a princípios. A fé, uma forma é confiança, mas quando esperança de que alguma coisa vai acontecer. Mas a gente precisa estar atento, porque crença tem a ver com a força do hábito.
O que é tão... E é fácil, nas coisas mais simples. A gente levanta todos os dias de manhã, cada um tem a sua rotina. Assim que acordei, opa, o que eu vou fazer? Depende daquilo que cada um tem como compromisso naquela parte da manhã. Se a gente, no dia, na hora que for adormecer, na hora que deitar, pensar como foi que eu acordei, se bobear, você já não sabe mais o que fez. O que eu fiz na hora que eu acordei? E são automatismos, porque se você não lembra, porque já está no automático. Então, são esses automatismos que a gente tem, às vezes, do hábito de escovar dente, que é a coisa mais trivial e corriqueira, nos hábitos morais e de comportamento funcionam do mesmo jeito. A gente escova o dente e não lembra que escovou. Será que eu escovei agora? Voltei? Como é que foi? A gente não sabe mais. Não tem diferença. Hábito funciona assim. É automatismo que a gente tem. E aí tem que ter atenção, viu? Atenção plena. Primeiro slide, vamos embora. Deixa aqui, tem uma pergunta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar o microfone para vocês. Olha só, pessoal, não vamos... Se a gente não conseguir acabar, a gente continua semana que vem e a gente conversa. Semana que vem é feriado, no dia 28. A minha dúvida foi sobre o que você falou dos pobres de espírito, porque eu sempre entendi que o pobre de espírito é aquele que não tinha consciência do dever, desse amor, da doação, mas, mesmo assim, ele ainda age de uma maneira certa. Essa bem-aventurança é a que mais causa problema de entendimento, justamente por causa da tradução dela. Pobres em espírito em algumas, pobres de espírito em outras, e ainda assim ela não consegue passar o que ela realmente é. Porque o pobre de espírito, às vezes, você fala de uma pessoa criticando, né? Essa pessoa é pobre de espírito. Como se dissesse que ela é uma fraca, né? Mas, na verdade, não é isso. O pobre de espírito, ele já está num outro patamar. Ele já não necessita tanto. O que ele busca são os valores espirituais. Às o vezes pobre de espírito, eu vou explicar o porquê pobre de espírito, peraí. O pobre de espírito é aquele que nem precisa ser rico. É aquele que não precisa de título. É aquele que não precisa. Então, pobre de espírito já está em outro patamar, gente. E olha só, eu estou falando que o puro do coração ainda está lá em cima. Então, o trabalho que ele vem fazendo, ele já não está mais se importando com as coisas do que ele vive. Quer dizer, a busca dele é diferente. A busca dele são pelas questões espirituais. Com licença, Denise. E ele sabe que ainda tem um caminho longo pela frente. Ele sabe que ele ainda não chegou à perfeição. Ele sabe. Por isso, ele é humilde. Porque humilde não é ser humilhado, como alguns egos ainda entendem. Humilde é saber quem se é. É já saber o que precisa, é já escolher outro caminho. E cria mesmo confusão, porque a nossa linguagem ela é restrita, né? Então, Denise, o equívoco que a gente tem é porque a expressão pobre de espírito leva a nossa interpretação de que esse espírito não tem evolução. Ele é pobre de espírito. Parece. Essa expressão que a gente usa é diferente da portuguesa, né? Portuguesa de Portugal. Coisa, acho que o exemplo seria, como exemplo, Chico Xavier. Pobre de espírito. Né? Um exemplo, acho que seria Chico Xavier. Sim, mas é a gente entender a expressão. Por que a expressão? Porque senão a gente continua tendo dúvida, pessoal. A expressão pobre de espírito, a vida inteira a gente ouviu a interpretação de que quem é pobre de espírito é aquele que não tem nenhum grau de evolução. O entendimento é exatamente oposto.
do que a gente está falando. E é por isso que causa essa confusão. A vida inteira a gente ouviu assim, é um pobre de espírito. E o que foi que a gente interpretava? Como é que a gente interpretava quando ouvia ou até usava a expressão? É que aquela criatura que a gente interpretava ou julgava como um pobre de espírito não tinha qualquer evolução espiritual. Essa é a grande transformação do entendimento dessa bem-aventurança. E é por isso que é difícil para a gente entender quando a gente explica aqui. E, às vezes, a gente precisa entender que o Evangelho, ele teve muitas traduções. Ele vem lá do grego antigo, passou para o latim, do latim para o francês e vem vindo. Nessas traduções, nós tivemos muitas perdas de sentido e de significado de algumas palavras. Então, hoje a gente começa a entender porque não tinha nenhum sentido a gente dizer assim, bem-aventurados aqueles que ainda se comprazem no mal, porque é isso que a gente entende num primeiro momento, não é? Não é? Então, não tem nenhum sentido isso. Vai ter o reino do céu e vai ter a promessa de Jesus na bem-aventurança? Isso não faz nenhum sentido para nós. Então, nós começamos, todo mundo, a procurar entender, a buscar a raiz dessa bem-aventurança para poder entender o que ela diz. Entender para poder aceitar. Porque, senão, se a gente não entender bem, a gente não aceita essa nova interpretação. Gente, são os humildes mesmo, não tem jeito mesmo, sabe? São os humildes. Se você pegar alguém, né, que se coloca na vida como superior, né, vamos pensar numa pessoa poderosa, né? Ela é o espírito, né? Aquele que é pobre de espírito não precisa disso, ele é humilde. Por isso o exemplo do nosso amigo falando que Chico era pobre de espírito, né? E é por isso que causa essa... Porque as nossas mentes, inclusive naquela época, ainda estavam presas a uma visão que o outro, quanto mais poderoso for, mais rico ele era. E não ao contrário. Então, hoje, a gente tem uma outra visão sobre isso. E por isso que a linguagem nos traz esse problema, de, às vezes, de compreensão. E ainda está ali dentro, ó. Está lá dentro. E Jesus dizia isso porque também, naquela época, todos aqueles que eram da religião, eles eram os poderosos. Eram eles que, por oferendas, cultos externos, tudo eles faziam ligado à religião, era para fora e não para dentro. Na segunda fase, sim. Já Paulo, não Saulo, né? Vamos botar ele como Saulo rico de espírito e depois pobre de espírito. Aí a gente vai entender, né? Quem não leu, por favor. Paulo e Estevão, o romance mais lindo que já apareceu para a gente. É dessa grossura você não consegue largar de jeito nenhum, né? É assim, falando o romance mais lindo, tem outros romances também muito lindos, mas esse não pode deixar de faltar nas nossas leituras, né? Tem tanto livro que não pode deixar de faltar. Paulo e Estevão, do Emmanuel. Paulo e Estevão. A necessidade de uma religião que se expresse em lógica e praticidade, destituída de aparatos e fantasias, a conquista da lógica impõe a compreensão de tudo quanto se deseja vivenciar, a fim de constatar-se a sua resistência diante da razão. As religiões destituídas do sentimento de amor, de compreensão e de bondade, trabalhadas pela força política e pelos impositivos da ignorância, se encarregaram de afastar os fiéis das diretrizes do amor. Então, é Joana contando um pouco a história do que aconteceu com as religiões. Ao longo da história, os fiéis foram se distanciando, se separando da religião, porque elas começaram a trabalhar muito o mundo externo. Se desviaram das diretrizes do amor e se uniram ao poder, à riqueza, aos interesses do mundo.
E isso fez com que? Com que os fiéis, a maioria daquelas pessoas que eram ligadas a uma religião e que buscavam na religião o amor, começassem a se afastar. Não, isso não é mais uma religião. E o tempo foi passando e nós fomos, como espécie, como seres humanos, nos preparando para ter uma nova compreensão de religião. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Essa foi a promessa de Jesus, quando já estava perto da sua crucificação, e Ele falou para os apóstolos, e isso está no Evangelho de João, quando ele diz que haveria um Consolador, que esse Consolador seria o Espírito da verdade. No Evangelho, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos algumas instruções assinadas pelo Espírito da verdade. E é por isso que nós, espíritas, entendemos o Espiritismo como esse Consolador. É uma doutrina que é baseada no consolo e no amor a todos, sem distinção. Se alguns de nós, praticantes da doutrina espírita, ainda cometemos esses equívocos, não é por causa da doutrina. É por causa dos nossos comportamentos que ainda não conseguiram se transformar. Por causa daquela reforma íntima que a gente está buscando, mas que efetivamente ainda não conseguimos fazer. Estamos em busca, mas muitas vezes nós resvalamos nos nossos próprios equívocos e somente as pessoas que estão junto de nós conseguem perceber que não adianta nada ter uma palavra boa e bonita e não conseguir depois expressar isso em comportamento. Então, a gente sempre brinca, está aqui na frente é um fio da navalha, cara. Uma navalha que pode cortar profundamente. Corta vocês não, corta nós. Pode cortar fundo, porque a gente pode falar dessas coisas tão maravilhosas, falar dessas buscas e das coisas que são necessárias, e de repente alguém vem, e alguém da família que aponta, sempre. Porque quem não está dentro da nossa casa, às vezes não tem essa coragem. Aí quem está dentro da casa assim, mas que é isso? O que você está fazendo? E ainda bem que tem alguém que tem essa coragem e mostra para a gente, alô, acorda, sai do discurso e vai para a prática. Porque não é isso que a gente está buscando? Efetivamente entender, não foi isso que a Denise falou desde o início, que ela tem buscado no coração dela fazer o quê? Cadê o meu amor? Onde é que eu estou colocando o meu amor? Não é isso? A gente percebe que esse espírito de verdade, ele traz para a gente a consciência, né? Porque ele traz a informação, matéria, espírito, o que é o quê, como é que elas interagem, como é que elas funcionam. Então, o conhecimento que o Espiritismo traz para a gente é muito grande sobre isso. E a partir do momento que a gente ganha esse conhecimento, a gente não pode mais fechar os olhos. Por isso que a gente tem que aprender a se desapegar. Porque desapegar da matéria é desenvolver outros sentidos. Porque todos os nossos sentidos estão aonde? Na matéria. 5 sentidos. Não é verdade? Os nossos 5 sentidos, que é como a gente vê o mundo, como a gente conhece o mundo. E a gente vem para cá para a gente desenvolver o 6º, o 7º, o 8º, que é o que a gente não vê, mas que a gente precisa sentir. E não é no órgão do coração, quando a gente fala que é no coração. É muito mais profundo. Então, ele propõe que a gente agora veja o mundo através desse outro sentido. O que a gente não conhecia, mas que a gente pode conhecer. Mas, para isso, a gente tem que buscar e desenvolver. E quanto mais a gente querer buscar, mais a gente vai deixando, olha, é ser do mundo, é estar no mundo e não ser do mundo.
Gosto dessa palavra desenvolver. Como é que vocês entendem a palavra desenvolver? No sentido etimológico, dona Val, quer dizer tirar véus. Desenvolver é tirar os véus. Não é isso que a gente está buscando? Aí, vamos lá. Agora eu quero de vocês. Ela está falando tirar véu. Tirar véu do quê? Mas não é desse véu que ela está falando, não. A gente não está falando isso? Do que a gente acha que é e não é? Tirar véu. Olha, desenvolver. Traz o quê? A gente vai inventar alguém? Não, a gente já é. A gente só vai desenvolver aquilo que a gente já é. É tirar o véu, aquilo que a gente tirar as não vê. cascas. Isso. Né? É bonito isso, né? É tão lindo quando a gente vê a resposta dos Espíritos, a Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Elas já estão aqui. Elas já estão aí. Mas a gente continua buscando fora. Vamos lá. A misericórdia divina proporcionou à humanidade uma crença religiosa que atende ao mandamento maior. Qual é o mandamento maior? Isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Conforta e tolera todos quantos lhe dão guarida. É uma resposta eloquente do amor de Deus e recursos para a conquista da felicidade. Não sei por que aquela letra ficou tão menor. Fundamenta-se no amor pela ação da caridade, profundamente racional, e esclarece a respeito das razões da crença. Do Espiritismo a gente fala sempre isso. Quando Kardec disse, né, que a fé que se sustenta, qual é? É aquela que enfrenta a razão a qualquer tempo. Então, esse é um dos princípios básicos da doutrina espírita. O outro é aquele que lhe fala estritamente de amor. Do amor, daquele mais puro que a gente possa pensar e que a gente possa sentir, aquele que a gente já é capaz de entender, que conforta e tolera. Será que quando a gente está falando desse amor, dessa forma de se relacionar com o outro, está falando de tolerância, está falando do BIP, né? Na verdade, o BIP da caridade que a gente brinca, que também está no Livro dos Espíritos, que é benevolência e perdão. E é uma resposta de Deus para aqueles que estão em busca da felicidade possível. Por que a gente fala da felicidade possível? Porque a gente sempre lembra que estamos num planeta de provas e expiações. Então, é a felicidade possível para um planeta como esse que a gente habita. Ponto. Isso é razão. E se a gente começar a perguntar assim, onde é que moram os sentimentos, pessoal? Não é no coração, tá? Se a gente pensa que os sentimentos estão no coração, a gente está enganado. Ele é local, eu vou reprovar vocês. Onde é que eles Onde estão? é que eles estão? Mas como é que a gente acha Chuta aí, gente, pode chutar. Vamos lá, vamos conversar sobre isso, é bom? Vocês acham só a consciência, só a consciência? No espírito? Tem diferença do espírito da consciência? O espírito é que comanda a nossa consciência, né? A nossa vontade obedece ao comando do espírito, né? Então, não sei, imagino que seja isso.
A vontade é do espírito, não é? É o espírito que tem vontade. A gente está fazendo essa brincadeira porque cada vez que a gente fala de sentimento, a gente pensa num coração vermelho pulsando. Não é? E aí a gente acha que o coração está... Se botar um coração de plástico, né? Não vai sentir aí mais. não vai sentir mais nada. E aí você desencarna, não tem mais o cérebro. E aí você desencarna, não, a gente está falando em termos de cérebro. corpo até, né? Né? Ela está trazendo, porque eu falei do músculo, então ela está trazendo para o corpo. Obrigada. A gente não viu na aula passada que o espírito não está dentro do nosso corpo lá quietinho, né? Que ele ultrapassa, né? Corpo físico é o nosso limite para a gente estar aqui, mas a gente é muito mais que isso. Então, ele não pode estar em nenhum local do corpo físico e ele não é circunscrito. A gente é que tem a ideia de botar limite em tudo. Né? Lembra da psique, da gelatina, da nossa discussão toda? Lembra? Então, a gente precisa se acostumar a não nos vermos só com o corpo físico. E, na verdade, as emoções, os sentimentos, eles pulsam em nós. Todos, todo, inteiro. E é por isso que, às vezes, é difícil a gente entender essa inteireza. E aí a gente começa a compartimentar tudo. Mas nós precisamos ser inteiros para sermos plenos. Se eu estiver aqui, cheia de sentimentos, sejam eles conflituosos ou puros, né? Se eu estiver aqui, ó, do lado das minhas tias. Eu estou aqui, eu não abri a minha boca, não expressei nenhum movimento no rosto e estou aqui. Você acha que elas não estão sentindo o que eu estou sentindo? Você acha que o que eu estou sentindo não está ultrapassando barreiras e está chegando até ela? Vocês nunca perceberam que às vezes alguém se aproxima e vocês se sentem mal, só daquela pessoa estar ali, que às vezes ela vai chegando e você vai fazendo assim? Ou ao contrário, pessoas que te atraem porque você está precisando às vezes do amor que ela está exalando. Né? Então, tia Val, eu posso estar aqui e com um sentimento de amor por você tão grande que você vai sentir o que eu estou sentindo. Ele não pode ser circunscrito. Né? E olha como é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente está com raiva da pessoa, mas a gente não fez nada para ela, e de repente ela está reagindo de alguma maneira, eu não falei nada, mas ela está sentindo. Ela está sentindo a tua antipatia, ela está sentindo a tua mágoa, ela está sentindo a tua raiva, e ela já está reagindo àquilo. E você não fez nada. A gente faz. A gente faz com o outro, a gente faz com nós mesmos. Então, nesse caso, se você está sempre achando, como você acha, que você está dando amor, está dando o melhor de você, e a pessoa sempre te agredindo, então é porque você não está dando amor suficiente? Não. O que você está fazendo independe do outro. Espera aí, eu estou falando de você perceber sentimentos do outro e a pessoa está reagindo. Mas o sentimento que ela está exalando é dela. O que eu estou exalando é meu. Se eu resolvi, olha, compartilhar o sentimento que ela está, tipo, eu estou com raiva de você resolveu sentir falta, a gente está compartilhando isso, a gente é que escolheu isso. Mas se você está com raiva e eu não estou, eu posso estar te amando. Eu resolvi não receber esse teu presente. Eu tenho a minha responsabilidade e você tem a sua. Não saber receber o presente. A gente pode escolher o presente que a gente quer receber. Eu tenho muito essa dificuldade. Eu consigo perdoar com facilidade, eu deleto com facilidade, mas aceitar, às vezes, o presente, para mim... O que é do outro, não é seu. Aí eu fico toda magoadinha. Pois é. Olha só, a gente tem o equívoco da gente achar que o outro age por nossa causa.
não age. Ele age por causa dele. Ele resolve as situações, faz as escolhas por causa dele. Você pode ser até uma desculpa para isso, mas é por causa dele. Se é dele, deixa com ele. Você também tem a sua escolha de como se comportar diante daquilo. Mas se você está sentindo algumas coisas, começa a fazer o exame no seu coração para ver o que você tem daquilo dentro de você. Não. É a compreensão do que está acontecendo dentro de você que não está sendo feita. Esse é o autodescobrimento. Pois é, porque às vezes a gente entende que está dando muito amor. E pode ser que não seja esse o caso. Pode ser que a gente esteja equivocada em relação àquilo que está oferecendo. Pois é, você pode entender que é amor, mas se a reação do outro consegue lhe trazer mágoas e ressentimentos, estamos precisando refletir. Olha só, sabe aquele negócio assim? Fazer o bem sem olhar a quem? Então, quando a gente faz o bem, a gente não espera retribuição. A gente não fez por causa do outro, a gente fez porque a gente quer doar. Quando a gente espera a retribuição, a gente não está querendo doar, a gente está querendo receber. Toma lá da cá, isso não é amor. Às vezes ela não está querendo, está no direito dela. Coitado, coitado. Você está dando uma coisa boa, ele não está aproveitando. Ainda assim é problema dele. Exatamente. Você fez... Se você deu amor, se você está bem consigo, você consegue amar o próximo, amar você, está com problema, é o problema dele. Se ele recebeu, maravilha, vamos, trocar coisas boas. E quando ela... Se ele não recebeu, um dia ele vai querer receber. Porque, olha só, gente, isso está muito próximo do que a gente é. Quantos espíritos, mentores se dedicam tanto, dão tanto amor para a gente, nos ajudam tanto, e a gente diz, não. Todos os dias a gente diz, não quero. Ainda faz beicinho. Bate o peito? E eu tenho razão. E vai ser do meu jeito. Né? Aquela frase assim, eu gosto que as coisas aconteçam naturalmente. Naturalmente como eu quero. Porque se não for como eu quero, já não é mais natural. Joana começa a falar com a gente da questão da cegueira, dos cegos do corpo e dos cegos do espírito. Jesus, o psicoterapeuta da humanidade, muitas vezes convidado ao socorro a esses aflitos, conhecendo-lhes as causas geradoras do impedimento, abriu-lhes os olhos, proporcionando-lhes a oportunidade de recuperação da claridade luminosa da visão. Olha como Joana fala de Jesus. Tem tudo a ver com o que a gente está falando mesmo. Ela chama Jesus de psicoterapeuta. Então, quando Jesus fala das bem-aventuranças, interpretar dessa forma, ter essa visão psicológica das bem-aventuranças, faz toda a diferença para nós. Esse é o nosso estudo fundamental. É entender essa visão psicológica que Joana traz para nós, inclusive de Jesus. Da visão que ele tinha de quem éramos nós, dos seres humanos que éramos e somos completamente necessitados de psicoterapia, da psicoterapia do amor. Pessoal, toda a causa dos nossos sofrimentos é por causa do amor. Acreditem nisso. A maioria dos nossos recalques, dos nossos complexos, dos nossos conflitos, foi porque em algum momento a gente não se sentiu amado. Em algum momento a gente não se sentiu aceito. Em algum momento nós nos sentimos rejeitados. E isso tem a ver com esse entendimento que a gente estava falando agora há pouco. Porque a gente só vai se sentir rejeitado se a gente se colocar nesse papel. Porque se o outro, por alguma
forma, de alguma forma, me rejeitou, o compromisso é dele. O que eu vou fazer a partir daí? É duro. É duro, é difícil, não entra na cachola. É duro, não entra na nosso espírito essa tralha, não. A gente vai e volta, falando das mesmas coisas. A gente ouve uma coisa no curso, que agora eu me lembrei, cheguei no finalzinho do SOS Família, e a Denise estava falando um pouquinho disso também. Aí a gente vai e volta e fala Vocês do hoje mesmo resolveram ouvir por 2h20. Estou até pegando leve, né? Pois é, mas hoje está bom, hoje está legal, Hoje eu né, estou até Betinho? quietinha. Passa para mim ali, porque não está passando, não. Oi. Eles não estão no local. Eles são vibração. Eles não são local, eles não estão circunscritos. É isso que eu estou querendo dizer. Vamos pensar em Jesus, né? Jesus que já caminhou para o sentimento real. Então, assim, porque a gente ainda está em processo transformando, né? Emoção e sentimento. Mas ele é pleno. Ele está em algum lugar. A gente confunde Jesus com o Cristo. Agora eu confundi vocês, né? Tá, vamos lá. Jesus, o homem. Ela procura sarna para se coçar. Então vamos Você lá. deixa? A gente está com uma aula aí que a gente está querendo fazer só dinâmica porque não tem aula para dar. Porque quando a gente fez o nosso cronograma, deixaram para a gente uma aula para a gente recuperar. A gente não atrasa, né? Então, o que Estamos acontece? com tempo. Vamos lá. Jesus, o homem. Vocês já viram aquele livro da Joana que se chama Jesus, o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda? O tempo dela, ela fala, o tempo todo ela fala, Jesus, o homem, Jesus, o homem. Jesus, o homem, é o que a gente conhece. A gente não conhece o Cristo. O Cristo é a força, é o que ele representa. O Cristo está no Espírito de verdade. Jesus não. Né? Porque quando a gente lê, a gente diz assim, acho que esse é Jesus. Né? Não tem uma discussão dessa no Espiritismo? E ele não diz. Jesus foi o homem encarnado. Então, a gente imagina ele numa forma e a gente precisa disso, tá? Porque a gente ainda precisa, os 5 sentidos aqui para a gente compreender o mundo. Então, Jesus ali, na forma encarnado, com uma vivência, mas encarnado. O Cristo nem se compara com aquilo que a gente achava que ele era. Ele vai muito além, gente. Ele está em nós. Porque ele e o Pai estão juntos. São um. Ele não falava? Eu e o Pai somos um. Ele já se expandiu tanto que ele não está circunscrito. Então, onde está o sentimento dele? Ele deixou de ter? A gente é que precisa imaginar ele naquele perispíritozinho, numa forma. Não é. E este Cristo, ele pode estar aqui com a gente. É a força crística que nos move, a força crística que é o nosso caminho. É muito mais do que o que a gente imagina de Jesus, o homem. Pobrezinho, pobre menino Jesus, que foi crucificado, sofreu. Olha o nosso pensamento totalmente apegado à matéria. E ele não era nem essa matéria. Nem quando encarnado. E olha só, pessoal, muitas vezes a gente fala Jesus Cristo como se Cristo fosse um sobrenome. É Jesus, o Cristo. Não é um sobrenome de Jesus. Jesus era lá, da família de Davi. Jesus, o homem, era outra história. Da tribo de Davi, era outra história. Então, a gente se acostumou, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, e a gente é como se incorporou como nome. E não é. Não é. Não é um nome. Vocês já não ouviram eu falando? A força crística. Né? Vocês já não ouviram? Então, que força é essa? A gente não é ele? Mas ele,
ajudou a plasmar esse planeta, ele programou, ele veio, ele trabalhou incessantemente, ele conhece a cada um de nós pessoalmente nos sentimentos mais profundos, porque ele não está separado da gente. E quando a gente faz a separação porque a gente enxerga ele como o Jesus, a gente não traz ele para próximo. A gente não se acha capaz de um ser tão iluminado nem saber quem somos. E eu já ouvi uma expressão assim: ai, tem tanta gente no mundo para cuidar. Como é que ele pode estar em todos os lugares? Como é que ele pode saber de mim? E mesmo que a gente depois não fale dessa forma, lá no íntimo a gente acha isso. Não somos merecedores. E ele foi nos buscar. E ele nos cuidou. E ele nos ajudou. E nos segue. Está presente constantemente. Não está separado. Porque ele não é o homem, o Jesus, como a nossa mente precisa entender. Ele é o Cristo. De novo, por que que a gente... Hein? Centelha divina, vamos lá. Livro dos Espíritos. Não foi ele que nos concedeu, foi nosso Pai maior. Somos, né, a centelha divina, né? Então, a centelha divina é esse sopro divino que Deus nos fez através da criação, né? Princípio inteligente. Isso é Livro dos Espíritos. Não deixem de fazer o Livro dos Espíritos. Não deixem de fazer o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ali contém tudo que a gente precisa saber. Quem já fez, repete, por favor, porque a gente esquece tudo. Exatamente. Depois a gente vai fazer os outros livros, né, para compreender cada vez mais. A gente vai ler a Revista Espírita, né, do Allan Kardec. A gente vai estudar, porque a gente precisa compreender. A gente precisa entender, né? Não dá para ficar ali achando, né? Não, precisa. Olha só, pessoal, a forma como a gente entende as coisas ainda é a forma da matéria, porque é assim que a gente ainda concebe, e alguns conceitos podem ser muito difíceis para a gente ainda. Então, quando a gente fala desse Jesus, a gente forçosamente pensa no homem. Não é verdade? E como a gente fala desse Jesus, que é um espírito muito além de nós, a gente, mais uma vez, quando acha que ele está distante, está dando uma dimensão material a ele. E esquecendo a explicação, e aí o livro dos Espíritos é muito importante, quando os Espíritos falam para nós da capacidade de irradiação dos Espíritos, que a gente pode chamar de ubiquidade. Ubiquidade é uma palavra linda, né? Autocura também é aprender vocabulário. Então, que essa capacidade que os espíritos têm, os puros evoluídos, de se irradiarem. Então, e a gente acha, por que Jesus não pode estar perto de nós? Porque ele está tão distante que ele não consegue estar aqui. Porque ele tem tantas pessoas, né? Quantas pessoas neste planeta clamam por Jesus? Mas em algum momento a gente acha que isso não é possível. E só é possível pela entendimento. A gente está falando hoje de Espiritismo. Espiritismo está falando da luz do conhecimento. É importante a instrução. É importante o conhecimento, porque a gente precisa das duas asas, a asa da sabedoria e a asa da moral. A asa da sabedoria só o estudo dá. E sem o estudo do Livro dos Espíritos, algumas coisas que a gente comenta, que a gente fala no Autocura, ficam capengas, porque a gente tem alguns conceitos que eles se complementam pela doutrina, pelo estudo da doutrina. Então, é fundamental. Quem não lê o Livro dos Espíritos, não estudou, precisa estudar. Quem já estudou, precisa repetir. Psique. A gente programa assim, sem saber, só no desdobramento do sono.
Olha que bacana. Que Eu vou legal. falar uma coisa para vocês. A revista espírita, que a maioria dos espíritos não estudaram, ela deveria ser estudada paralelamente ao Pentateuco. E aí, alguns espíritos também pensam que Kardec só tem o Pentateuco. Não, mas ele tem Conhecendo o Espiritismo, e tem o que é o Espiritismo, e tem o Obras Póstumas. Ele tem mais, gente. Ele tem mais livros, gente. Que os espíritas e o Não céu, leem. além de a gente não tratar muitas vezes do céu e o inferno. Então, assim, não dá para a gente fazer também todos os cursos e ter todos os cursos na casa. Então, o que a gente prioriza, pelo menos para ter todos os dias, para que não deixem de fazer, pelo menos o Livro dos Espíritos 1 tem todos os dias da casa. E um dia a gente vai conseguir ter todos os livros em todos. Quanto mais vocês estudarem, mais vocês vão estar sendo instrutores também, e a gente vai ter muito instrutor. Aí dá para fazer tudo. A gente precisa muito de instrutor. Sim, dona Val. Quatro mil anos. Não, o tempo não, essa conta aí não é real, não. Olha só, a gente não conta o tempo que a gente está, vamos dizer assim, sem o homem Jesus na Terra. Não é isso. Ele levou 4.000 anos para condensar o espírito, Para se se preparar para encarnar. A dor maior não foi naquele desencarne, foi no encarne. Né? Este encarne foi sofrido porque ele é muito expansivo. Maria de Nazaré é a mesma coisa. Então, e mesmo assim, ele não encarnou no que a gente conhece de carne. Era diferente, era um tipo de matéria diferente. E por isso que as pessoas, ao chegarem, ao tocarem, o processo despontava, o ser despertava. Enquanto que o nosso entendimento ainda é que a dor maior é a do desencarne, para os espíritos puros que se comprometem com uma missão no planeta, o encarne é muito mais doído. Lembra que desencarne pode ser libertação. Acabou a aula? Acabou. Falta muito? Falta muito. A gente complementa depois. Tá, vamos fazer uma dinâmica bem legal assim semana que vem? Semana que vem não tem, né? Feriado, mas na outra, vocês topam? Sabe, porque temos outros slides, mas aí provavelmente vai acabar antes. E aí a gente pode fazer mesmo, vai ter tempo para fazer isso. 2 dinâmicas a gente vai fazer. A gente vai brincar aqui, que nem a gente brinca na evangelização. Cego de corpo e cego de espírito. Muito grande. Com certeza. Exato. Olha só como foi simbólico todo o processo que o Exatamente. Paulo de Tarso passou. A cegueira da alma levou a uma cegueira do corpo, né? Mesmo que por 3 dias, não importa, mas aquilo foi simbólico para ele entender a cegueira da alma que ele estava vivenciando, vem a cegueira do corpo, e aí ele percebe que ele estava cego diante da situação mais linda que estava acontecendo. E quando Jesus fala para ele, Paulo, por que me persegues? Ele entra nesse processo e, para sair disso, ele sai do processo primeiro da cegueira da alma, para depois sair da cegueira do corpo. Olha aí a psicossomática. Olha aí o corpo físico nos mostrando tudo. Foi simbólico, foi um outro processo? Foi, mas é muito o nosso processo que a gente vive. O corpo físico dizendo o tempo todo, olha o que você está fazendo com você.
Olha o que está acontecendo, olha como você está tratando o próximo, olha como você está vendo a vida. E o corpo fica gritando, gritando e a gente não enxerga. Cegueira da alma. E aí, é por isso que tem... Oli, passa para mim o outro, por favor. É por isso que tem esse complemento que a gente pode começar num outro tema depois. Ainda hoje, permanecem esses portadores de cegueira espiritual. Jesus nunca lhe concedeu maior importância. Espalhava a luz da esperança e do bem, deixando pegadas seguras, apontando o rumo da felicidade. O que Joana quer dizer com isso? Que os cegos espirituais são todos aqueles que não conseguiam compreender a sua verdade, o caminho que ele vinha trazendo. Então, ele foi em frente, levando aquela semente que era a proposta dele naquela existência. Então, ele não deu muita importância, ele foi. E a recomendação de Joana é exatamente essa. Avança, portanto, fiel ao compromisso abraçado de amar e servir, certo de que, hoje ou mais tarde, conforme aconteceu contigo, também eles terão oportunidade de ver o esplendor da verdade e de confessarem: o que sei é que éramos cegos e agora vemos. Porque o que é a cegueira do corpo diante da cegueira que nós ainda temos no espírito, essa venda que a gente precisa tirar do nosso olho, do olho espiritual, o véu. Desenvolve, isso, desenvolve. Alguém quer fazer a oração final? Nessa hora é muito engraçado, aí os olhos funcionam, aquela coisa, e olha todo mundo para baixo. Ai, que bom. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estudo e aprendizado. Ajuda-nos ainda a, durante a semana, levar esse aprendizado ao nosso dia a dia e que possamos, a cada dia que amanhece, sermos um pouquinho melhor do que já fomos. Graças a Deus. Vocês estão assinando a chamada? Lá fora. Pessoal, ó, bom feriado, hein? Semana que vem, dia 21.